existem direitos muito importantes que vários aposentados não sabem que têm. E aí é preciso, claro, divulgar essas informações para garantir que esses direitos sejam exercidos. Vamos ver agora no quadro Seu Direito. Para conversar com a gente sobre esse assunto, também clarear as nossas ideias, entender melhor essa questão de direitos que muitos aposentados não conhecem, Eu recebo aqui no estúdio o advogado Giovanni Andrade. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Espero contribuir um pouco com o direito, com o quadro, Um pouco Será que os aposentados muito conheçam um pouco mais desse direito da Previdência. Com certeza. E você, que está em casa, você já sabe que pode e deve participar enviando perguntas para o nosso WhatsApp. Tá aí na tela, 991050400. Só para te mostrar, o telefone do Mulher Demais fica aqui sempre comigo. Então, em tempo real, eu vou acompanhando as mensagens. Manda mensagem de texto, tá? Porque fica mais fácil de eu acompanhar aqui em tempo real e trazer essas questões, essas dúvidas para o nosso especialista, tá? Doutor, a gente separou algumas telinhas para ficar até mais didático do pessoal entender. Vamos colocar aí esse primeiro direito, que muitos aposentados desconhecem. Prioridade na restituição do imposto de renda. E por que eu coloquei essa como a primeira tela? Hoje é o último dia para enviar a declaração, isso. E hoje também já começa a restituição, não é isso? Já. Então os aposentados têm esse direito de ter essa restituição antes de todo mundo, é assim? Isso. Em primeiro momento é um direito um pouco mais simples, que é um pouco mais de conhecimento, vamos dizer, da maior parte das pessoas, mas ainda assim tem uns ou outros aposentados que eles realmente desconhecem, E aí, nesse caso, tem essa prioridade não só os aposentados maiores de 65 anos, mas também têm a prioridade aqueles que têm doenças graves, que têm comorbidades, que têm alguma deficiência física. Então, eles têm essa preferência na análise da declaração de imposto de renda, no procedimento e, consequentemente, na restituição. Entendi. Para quem ainda não sabe se vai receber hoje, por exemplo, ou muito em breve, dá para fazer essa consulta. Ontem eu, inclusive, fiz a minha. No site é super fácil, aquele Gov, Fazenda, é facinho, Coloca lá imposto de renda, restituição, já fica mais fácil de você ter esse acesso, No site da Receita você consegue, Você coloca o seu CPF e já consegue consultar a sua restituição. Para esses aposentados que não têm muito esse hábito, de estar nas redes sociais ou no computador, alguém pode fazer, tendo esses dados, um filho, um parente, fazer essa consulta? Pode fazer essa consulta. Agora, eu deixo um alerta porque são informações sensíveis, importantes, Então, qualquer senha ou mesmo o seu CPF, é interessante que a pessoa mesmo, pessoalmente, faça essa consulta. Ou, de preferência, se for o caso, uma pessoa de sua confiança. Alguém de confiança, Vamos trazer aí mais uma tela. Saque integral dos valores do FGTS. Explica aí pra gente também, doutor, esse direito. Bem, o saque integral do FGTS, ele tem algumas peculiaridades, Tem alguns aposentados que eles vêm trabalhando, e na hora da aposentadoria eles querem apenas descansar, querem curtir a vida, E aí eles têm essa possibilidade de fazer esse saque integral de contas inativas e ativas também, No caso, as inativas de empresas passadas, que ele já trabalhou durante toda a sua vida trabalhista. Agora, existem algumas peculiaridades no sentido de que o aposentado, alguns deles, pelo menos, eles têm a pretensão de continuar trabalhando. Certo. Então, nesse caso, quando eles permanecem trabalhando na mesma empresa, eles fazem o saque, naturalmente, do FGTS, E à medida que essa empresa continua depositando, mensalmente, o FGTS, ele também pode fazer esse saque mensal. Agora, se por acaso o aposentado quiser trabalhar, continuar trabalhando ali, e aí ele muda de empresa, ele muda de função, aí nesse caso ele faz o saque integral, mas nesse caso os depósitos futuros do FGTS ele só pode fazer quando terminar esse contrato de trabalho. Certinho. Deixa eu trazer aqui uma pergunta bem interessante de uma telespectadora que disse que já está querendo se aposentar, mas não sabe muito bem quando isso vai acontecer. Então, aproveitando que a gente está falando sobre direito dos aposentados, e volta e meia tem mudança na regra, doutora? Que ela está querendo saber com quanto tempo de contribuição e idade eu devo me aposentar. É uma telespectadora, nesse caso. Como é que fica aí
a situação dela? Olha, tem muitas dúvidas, principalmente por causa da reforma da Previdência que foi aprovada em 2019, né? E algumas mudanças houveram. Em regra, antes da reforma, a mulher poderia se aposentar com até 30 anos de tempo de contribuição. Isso na aposentadoria correspondente a tempo de contribuição. Mas a idade mínima, depois da reforma, passou para ser a mulher, nesse ano 2023, de 62 anos. Então, no caso, a idade mínima da mulher é de 62 anos e o tempo mínimo, neste caso, da aposentadoria por idade, seria de 15 anos, certo? É diferente da aposentadoria por tempo de contribuição, que no caso teria que completar os 30 anos. Precisa preencher esses dois requisitos, então, para conseguir o direito à aposentadoria? Se for o caso de aposentadoria por idade, tem que preencher os 62 anos e mais os 15. Certinho, respondida a questão. Vamos colocar mais uma tela aí? Hoje, para quem está pegando aqui o bonde andando, né, a gente está falando sobre muitos direitos que aposentados desconhecem. Aproveita aí para tirar dúvidas com a gente. Acumular aposentadoria com pensão por morte. O que é que isso significa também? Isso significa geralmente que algumas pessoas, mulheres ou homens, né, tiveram um companheiro que já está falecido e de alguma forma eles recebem uma pensão por morte ali. E eles também querem se aposentar. Então, neste caso, eles podem obter esse acúmulo de pensão juntamente com a aposentadoria. Agora, depois da reforma da Previdência, houve aí uma questão de redução do valor de um dos benefícios. Então, antes da reforma, você poderia receber integralmente os valores tanto da aposentadoria quanto da pensão, mas agora você escolhe o de maior valor e o outro ele tem uma redução aí de 60%, 40%, tem uma tabela, né, de redução. Então, existe aí essa possibilidade de acúmulo, né, da pensão por morte com a aposentadoria. Inclusive, é uma dúvida muito frequente aqui no nosso WhatsApp. A Núbia até mandou pra gente o seguinte: quem recebe pensão pode se aposentar por idade? Já é o oposto, né? Ao invés de acumular a aposentadoria com uma pensão por morte, ela quer saber se quem já recebe pensão pode se aposentar por idade. Tem pode alguma sim, relação? Pode também? Não tem problema nenhum. Ela se aposenta por idade, né? Ela provavelmente deve estar recebendo a pensão do ex-companheiro falecido, né? E agora ela quer buscar a sua aposentadoria diante de todo o tempo de trabalho que ela exerceu. Então, quando ela completar a idade mínima, sim, ela pode naturalmente se aposentar. Aqui a gente está falando sobre aposentadoria, né, doutor, de uma forma geral. E muita gente pergunta sobre a questão de tempo de contribuição, de trabalho, mas tem alguns outros tipos de aposentadoria, outras modalidades, né? Tudo isso que a gente está falando aqui corresponde a todos esses tipos? Esses direitos valem para todos os aposentados? É assim que funciona? Na verdade, o aposentado ele tem que ter um pouquinho dessa percepção de que existem várias hipóteses de aposentadoria, inclusive ele pode estar enquadrado em mais de uma, né, hipótese de aposentadoria. Mas na verdade ele vai precisar escolher uma dessas espécies de aposentadoria, né? Então, de acordo com a reforma da Previdência, você escolhe a aposentadoria que lhe é devida, geralmente se escolhe naturalmente a de maior valor, né? E existem também a questão das regras de transição, né? Que o aposentado, nesse caso, o segurado do INSS, ele vai ter que ver qual é a que se enquadra para ele com relação ao valor, com relação ao tempo que ele tem, aos requisitos. Então, é interessante que sempre se procure a assistência de um especialista para ver qual será o melhor benefício para ele. Entendi. É até isso que eu vou deixar essa pergunta aqui, porque no próximo bloco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Vai mandando suas perguntas. Tem muita gente aqui no nosso WhatsApp, eu vou fazer aquele compilado e já trazer no próximo bloco. Mas a questão do passo a passo também, né, doutor? Como é que isso funciona? A quem esses aposentados ou futuros, né, futuros próximos aposentados devem fazer para que esses direitos sejam garantidos? Então, vou deixar essa pergunta aqui e daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Combinado? Muito bem. Olha só, uma pesquisa mostra